Olá, meu nome é Caio Barduco Marques, eu estudo e pratico xamanismo já há 9 anos. E o intuito desse vídeo é responder algumas perguntas para um grupo de engenharia, no qual tem um trabalho sobre religiões, culturas, práticas, que ficou responsável para falar sobre o xamanismo. Então, eu vou responder algumas perguntas. A primeira delas: como você descreveria o papel de um xamã na sua cultura e na prática xamânica? Então, trazendo aqui a minha cultura, né, que é uma cultura mais universalista e vivo em Guarulhos, no meio da cidade. Então, o papel de um xamã, ele dentro de uma comunidade nativa, ele é o sábio, que ele tem sabedoria sobre muitas coisas. E eu gosto de salientar aqui sabedoria e não conhecimento, porque o conhecimento, ele advém de crenças. Quando falamos de religiões, crenças religiosas que dizem o que é certo e o que é errado. O xamã busca a sabedoria no caminho próprio da natureza e o que aquilo significa perante ao meio social que ele vive. Então, o xamã, ele é um médico, ele é um terapeuta, ele é um conselheiro, ele é pai, ele é amigo, para todos esses momentos. Então, as pessoas buscam o xamã para poder conversar, para entender e sanar suas dores, sejam elas físicas, emocionais, mentais ou espirituais. Então, esse é o papel de um xamã. E a prática xamânica, ela é uma prática de viver a vida em comunhão com a natureza. Então, o xamã é aquele que sabe que é uma consciência que dialoga com outras consciências. Consciência água, consciência rio, consciência vento. E através desse vento, por exemplo, que eu estou sentindo aqui neste momento, mesmo dentro de uma sala, ele é uma frequência. E eu posso dialogar e conversar com ele para ele poder fazer uma limpeza energética, por exemplo, né? Então, é se conectar com essas frequências e utilizar elas ao benefício seu e da sua comunidade. A segunda pergunta: o xamanismo aceita novos adeptos? O xamanismo não é uma religião, ele é uma prática de vida, a prática mais antiga e ancestral que existe na humanidade. Todas as religiões vieram do xamanismo, porque quando o homem, a humanidade começou a se relacionar com a natureza, isso já é praticar o xamanismo. Então, não é uma religião que aceita ou não aceita. Todos nós vivemos o xamanismo de uma forma mais inconsciente. Quando estamos mais conscientes nesse caminho, fica mais fácil da gente viver o xamanismo e saber que aquilo é o xamanismo. Terceira pergunta: como o xamanismo continua vivo atualmente? Vou trazer de uma forma mais simples. Quando você vai tomar um banho de cachoeira, quando você vai tomar um banho de mar, quando você vai respirar, tomar um pouco de ar para você se acalmar, você está vivendo o xamanismo. Quando você está cozinhando alimentos na sua casa, no próprio fogão, você está utilizando a energia do fogo para poder transmutar o elemento em um alimento para que você possa se alimentar. Então, ele sempre estará vivo, não tem como ele não estar, porque é um planeta totalmente xamânico, né? Quarta pergunta: se eu poderia contar de algum ritual xamânico que eu tenha participado? Bom, eu conduzo cerimônias já há mais de 6 anos e participar e conduzir de uma cerimônia xamânica traz muita transformação. Uma cerimônia xamânica é um momento que você sai deste espaço-tempo que a gente está acostumado sempre na correria e tem um momento para você poder se olhar, se conhecer e se conectar com a sua essência natural, que é além da crença, além da mente, e reconhecer quem é você espiritualmente. Então, existem muitas religiões que elas são totalmente xamânicas, né? O hinduísmo, por exemplo, quando você traz os mantras, a Umbanda, quando você está incorporado ou passando por um atendimento, recebendo uma defumação. Isso são práticas e rituais xamânicos que estão dentro das religiões. Então, você ir numa cerimônia xamânica é se olhar. E é muito lindo, muito profundo você participar disso, porque realmente traz muitas transformações.
E o xamanismo, essas cerimônias xamânicas, elas não têm idades, né? Então a gente traz desde as crianças pequenas, vindo aqui tocar tambor, tocar maraca, que são coisas que elas fazem de forma instintiva, pegar um chocalho. Chocalho é xamânico, né? Então, essas culturas nativas, elas embarcam tudo isso, até os idosos também, que são sábios, que podem contar histórias. Então, uma das práticas que os xamãs fazem é contação de histórias. Então, você conversar com os mais velhos é uma prática xamânica também, ouvir os mais sábios. Quinta pergunta. Quais são os desafios ou obstáculos que o xamanismo enfrenta em um mundo moderno globalizado? Acredito que o desafio principal é o rompimento de crenças, né? Então hoje nós temos principalmente os índios como pessoas que não sabem o que fazem, como pessoas ignorantes. Eles sabem muito mais do que qualquer outra pessoa porque vivem em meio à natureza. E isso se vem através do processo de catequização que foi feito tanto dos índios quanto dos negros, né? Então, quando você sai dessas crenças do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal, porque foi vestido algo nessas religiões de que mexer com a natureza, mexer com elementos da natureza é fazer algo ruim. E você fazer, por exemplo, uma oferenda com flores, com frutas, pedindo para que o grande espírito, para que Pachamama, que é a Mãe Terra, possa nos nutrir cada vez mais e trazer energias boas, não é algo ruim. Então, o principal obstáculo que eu vejo é a crença. E aí a gente entra numa crença da Matrix. A Matrix aqui nós falamos que é um sistema de crenças que o mundo vive hoje do que tem que ser feito na vida. E aqui para o brasileiro normalmente você precisa estudar, fazer uma faculdade, casar, ter filhos, ter um bom emprego, um emprego normalmente numa empresa bem conceituada, que você veste roupa social. E qualquer coisa fora disso, você é louco, você é errado, você não vai dar certo na vida, sendo que você pode, né? Então, o movimento grande de libertação de almas que teve foi nos anos 80, com muitas medicinas e algumas drogas, mas principalmente as medicinas que começaram a trazer para pessoas bem conceituadas em um emprego, vamos dizer, estável, como um advogado, por exemplo, numa grande empresa, toma uma medicina e vê que ele não é feliz, ele está cumprindo um papel que a própria sociedade colocou, que a família colocou. E aí ali ele descobre que ele gostaria de estar vivendo na praia, aproveitando a vida e vivendo de arte, né? Então, por exemplo, eu, Caio, como um xamã, eu vivo de arte, eu vivo de música. Eu rezo, eu canto, eu toco, trabalho as frequências através da música nas cerimônias xamânicas e através dos cantos. E eu vivo disso. E eu vivo bem, eu vivo feliz, é um caminho maravilhoso que eu não trocaria por nada. Tenho as minhas formações que auxiliam muito no meu saber para auxiliar as pessoas, mas hoje eu não vivo dessas formações. E eu vejo o quanto isso toca realmente as pessoas. Então, o principal desafio que se encontra é o rompimento dessas crenças para que a pessoa encontre a sua felicidade e a sua harmonia. E a sexta e última pergunta é como as pessoas são iniciadas ou treinadas para se tornarem xamãs na sua comunidade. Bom, existem diversos processos de iniciação, mas aqui estou falando de uma opinião minha. Todos nós somos xamãs, só não reconhecemos isso. Quando nós estamos interagindo com elementos da natureza, nós já estamos praticando o xamanismo. Então, um reikiano, ele é um xamã. Uma pessoa que dá passe, um benzedeiro, é um xamã. Então, hoje, a palavra xamã está carregada de um conceito muito pesado antroposófico, que já vem de muitos anos, né? Mas existem algumas iniciações, sim, que você pode fazer, como iniciações para conduzir cerimônias com medicinas, iniciações para abrir uma mesa ritualística como uma mesa andina. Então, eu sou iniciado por um xamã africano e um xamã shipibo do Peru para conduzir cerimônias de ayahuasca. Sou iniciado na Jurema Sagrada, que é uma bebida muito
especial e sagrada para o povo Funiô e Cariri Chocó do Nordeste do Brasil, então também conduzo cerimônias como essa. Sou iniciado na medicina do rapé, sou iniciado na mesa andina, que é uma mesa para poder fazer oferendas e pedidos para a Mãe Terra e trazer algumas revelações pelo povo Queiros também do Peru. Mas essas iniciações eu costumo dizer que ela não é nada. É só uma iniciação, é o início do caminho. E o que principalmente faz eu ser um xamã nesse sentido é eu viver esses ensinamentos e auxiliar as pessoas e auxiliar a mim mesmo nesse caminho. Senão não faz sentido. Então não é um título como um diploma que eu coloco ali na parede, ó, sou xamã regulamentado e posso fazer o que bem entender como xamã. Não. É o que você faz pelas pessoas. E elas vão reconhecendo o quanto isso auxilia, e elas vêm constantemente, elas buscam, e o intuito é auxiliar elas mesmas a seguir o caminho, o chamado de vida delas. Né? E não ser, eu sou uma pessoa que todo mundo vem recorrer a mim para que eu auxilie elas. Não, eu auxilio elas para elas ter o poder pessoal, a força delas, para fazer o melhor que elas escolhem na vida delas. Então, resumidamente, é isso. E se eu posso passar uma mensagem para todos que estão assistindo esse vídeo, é que o xamanismo é um caminho livre. Você pode praticar o xamanismo e viver a religião que você sentir. Como aqui na nossa casa, que é o Espaço Nova Vida em Guarulhos, nós vivemos xamanismo e somos universalistas. Então, aqui tem um quadro que é de uma deusa hindu. Então, trazemos os mantras, temos a parte da Umbanda, temos a parte dos rezos católicos, e recebemos indígenas, recebemos pessoas de várias culturas, Sufi, Islã, para trazer ensinamentos, porque todos os caminhos dessas religiões falam de uma verdade, e a verdade é única. Então, nós chamamos Deus de grande espírito, porque todos os deuses que as pessoas colocam nome se referem a esse grande espírito. E é um espírito que está em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo está em mim, está em você. E eu não preciso ficar reverenciando ele, não preciso ficar fazendo nada disso. Só o fato de eu estar respirando, percebendo a minha respiração, fazendo os alimentos, abraçando as pessoas, isso é uma prática xamânica de percepção e viver o grande espírito. Então, essa é a mensagem. O xamanismo traz que a vida é a própria mensagem. Então, quanto mais você viver em harmonia, em alegria e felicidade, você está praticando o xamanismo. Então é isso. Gratidão, assim falei, por todas as nossas relações. Mitakoye Oyasin.